E aí, meus queridos alunos e alunas do sexto ano, aqui é o professor João Antônio de novo, e a gente vai responder algumas questões, né, sobre frações, ainda sobre operação de fração. Esse é o nosso segundo vídeo. Nós vamos responder algumas questões importantes para vocês, tá certo? Tem questão que vai ter aquilo que a gente aprendeu de todo, parte, fração? Tem. E tem outros que vão relembrar assuntos que vocês viram nos anos anteriores, né? Como somar fração, multiplicar a fração, essas coisas, tá certo? Então, se prepara, porque a gente vai responder junto a algumas questões para que vocês possam, das próximas vezes, quando enfrentarem questões e até na sua prova mesmo, entenderem o que é que está se pedindo, tá certo? Vamos lá para a primeira questão, que diz o seguinte, ó. Qual o valor da expressão? Aí tem essa expressão que está aqui. Tela cheia para vocês, sem precisar mais de mim. Olha só. Aqui nós temos uma expressão que tem, olha só, parênteses, tá? Parênteses, então a gente vai ter que resolver primeiro os parênteses. E depois aí tem multiplicação com 8 e multiplicação com o 1 elevado a 8, ok? Então a gente tem que resolver primeiro os parênteses. Portanto, a primeira coisa que a gente tem que responder é o que está dentro dos parênteses, para a gente poder matar os parênteses, tá certo? Então, dentro dos parênteses tem uma multiplicação entre três frações, tá? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Ok, a gente sabe que a gente multiplica a parte de cima pela parte de cima. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, certo? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Portanto, a parte que está dentro dos parênteses, ela vale 1/8. Então eu vou tirar, já tirei os parênteses, né? Porque acabei de matar os parênteses, porque já resolvi o que estava dentro dos parênteses. Então, 1/8 vezes 8 vezes 1 elevado a 8. Ó, tudo isso é multiplicação. Você sabe que quando você multiplica uma fração com um número inteiro, é só você colocar o número inteiro na parte de cima da fração, no numerador. Então isso é a mesma coisa que você fazer o seguinte, ó, o 8. 8 vezes esse denominador que é 1, né? Todo número inteiro tem um denominador 1. Vezes 1 fica 8. Aí lá em cima vai ficar 1, que é esse 1 daqui, vezes 8, que é esse 8 daqui, vezes 1 elevado à oitava potência. Pronto. Tá? Aí olha o que nós temos aqui. Você já sabe que 1 vezes 8 é 8. Mas eu não quero resolver isso agora. Eu preciso resolver a potência primeiro. Vamos resolver a potência primeiro? Eu até poderia resolver a potência primeiro aqui, né? Ah, eu quero pegar essa potência aqui e resolver primeiro. Bom, resolver primeiro a potência. 1 elevado a 8 é a mesma coisa que 1. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer coisa vai ser sempre 1. Afinal de contas, 1 elevado a 3, por exemplo, é 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, sempre que a base da potência for 1, o resultado da potência é 1. Então, esse cara aqui vale 1. Vamos reescrever essa equação agora com 1, né? 1 vezes 8 vezes 1 é sobre 8. Ora, 1 vezes 1 vezes 8 dá 8. Não é verdade? 1 vezes qualquer coisa, né? Você lembrar, 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. 1 vezes um número sempre é o próprio número. Portanto, 1 vezes 8 vezes 1 dá 8. A resposta é 8 sobre 8. 8 dividido por 8 dá 1. Porque você sabe que um número dividido por ele mesmo sempre vai ser igual a 1. Uma fração que tem o numerador igual ao denominador sempre vai ser 1. Uma fração que tem, por exemplo, y sobre y sempre vai ser igual a 1. Menos 10 dividido por menos 10 é igual a 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Portanto, a resposta dessa expressão complicadíssima é apenas 1. Ok?
Lembra a técnica para responder. Primeiro a gente responde os parênteses. Ó, como é que a gente respondeu isso aqui? Primeiro a gente respondeu os parênteses. 1/2 vezes 1/2. Vai ficar 1/8. E aí a gente separou, tirou dos parênteses e organizou a fração final. Não tem mistério. Só lembra da sequência. Primeiro a gente faz parênteses. Depois a gente faz as potências. Depois a gente faz multiplicação e divisão. E só depois a gente faz adição e subtração. Mas nessa questão não teve adição nem subtração, o que permitiu que a gente resolvesse mais rápido, ok? Vamos para a próxima? Próxima questão diz o seguinte. Qual é a representação gráfica da inversa da fração 5/4? Olha só, primeiro eu tenho que descobrir quem é a inversa da fração. A inversa de uma fração é a troca da posição do numerador e do denominador. Então, quem é a inversa da fração 5/4? A inversa de 5/4 é 4/5. 4/5. Pronto, a inversa é só isso. Quando alguém perguntar o inverso da fração, a inversa da fração, a inversão da fração, é simples. Você pega o numerador e desce ele, você pega o denominador e sobe ele. Portanto, a inversa da fração 5/4 é 4/5. Agora eu posso perguntar qual é a representação gráfica, qual é a forma gráfica de representar 4/5. Bom, 4/5 você tem alguma coisa, algum pedaço, algum biscoito, algum todo, né, alguma pizza, e você vai dividir em 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, isso aqui são 5/5. E você só vai pintar 4 deles, ó. Portanto, isso aqui é 4/5. 4/5 foram pintados, ou seja, 4 fatias, 4 pedaços foram pintados de um total, né? O todo tem 5 pedaços. Lembre-se que o todo é o número, a quantidade de pedaços do todo é o número que está no denominador, ou seja, o número que está na parte de baixo. Então, 4/5 significa que você dividiu uma coisa em 5 pedaços e só comeu 4 delas, ou você só representou 4 delas. Portanto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, dos quais 1, 2, 3, 4 estão pintados. Isso aqui é a representação gráfica de 4/5. Essa aqui, certo? Aqui nós temos a representação gráfica de 1/5. Ou seja, só tem um pintado de um total de 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1/5. Aqui tem um pintado, um escolhido, uma parte de 1, 2, 3, 4. Então isso aqui é a representação gráfica de 1/4. E esse aqui, você tem pedaços, né? Você tem 1, 2, 3, 4. Então, o corpo foi dividido em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4 também. O corpo, o objeto foi dividido em 4 pedaços. Mas você comeu 5 desses pedaços. Então, você comeu 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, aqui tem 5/4. Veja só, esta é a representação gráfica de 5/4. Mas ele não pediu a representação gráfica de 5/4. Ele pediu a representação gráfica da inversa da fração 5/4, que foi o 4/5. Por isso, a resposta é esse cara aqui. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Aí, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu propor um trabalho para vocês. Toda vez que eu apresentar uma questão, eu vou dar um tempo aqui e vou dizer, dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Você, agora, tenta responder. Agora fui eu que dei a pausa, né? Não foi o vídeo, mas tenta dar uma pausa agora e tenta responder.
Depois você dá um play de novo e aí a explicação eu vou fazer com vocês, tá certo? Então, 3, 2, 1, pausa. Terminou a pausa? Então agora eu vou responder com você. Tentou responder? Vamos ver se você acertou? Olha só. Considere que duas frações tenham numeradores iguais. Então as frações, elas têm numeradores iguais. Lembra que numa fração a gente chama de numerador a parte de cima e a gente chama de denominador a parte de baixo. Então, numerador é a parte de cima. Vamos fazer duas frações com numeradores iguais. Então, vou botar aqui 3 sobre alguma coisa e 3 sobre outra coisa. Só os numeradores estão iguais, tá certo? Aí, olha só, qual será a pergunta aqui sabendo que duas frações têm numeradores iguais, aí a pergunta é essa: qual é a maior entre as duas? Qual é a maior entre elas? Então eu estou aqui brincando, eu vou fazer o seguinte: se duas frações, eu vou chamar aqui de fração A e fração B. A fração A é 3 sobre 8. A fração B é 3 sobre 8 também. Bom, se elas têm numeradores, numerador e denominador iguais, numerador e denominador iguais é porque as duas frações são iguais. Então, as duas frações só serão iguais se numerador é igual a numerador e denominador for igual a denominador. Certo? Então, não é a letra A a resposta, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: aqui ele apenas disse que duas frações têm o mesmo numerador, numeradores iguais. Então, só a parte de cima é igual. Ele não falou que a parte de baixo é igual. Ele falou apenas que a parte de cima é igual. Então, vamos repetir aqui o raciocínio agora. Eu tenho uma fração A, que é 3 sobre alguma coisa, e uma fração B, que é 3 sobre outra coisa. Agora vamos dar números diferentes. Esse cara é 3 sobre 8 e esse cara é 3 sobre 5. Pronto, são frações diferentes, tá? Veja o que está se passando aqui. Eu tenho aqui uma pizza que eu dividi em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8 pedaços iguais. E agora eu vou pintar 3 fatias, certo? Pronto, essas 3 fatias aqui foram pintadas. Isso aqui significa 3 oitavos. E agora eu vou pegar uma pizza e vou dividir. A pizza tem o mesmo tamanho da outra, mas eu vou dividir aqui em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. E eu vou comer 3 pedaços. Então isso aqui é 3 quintos. Certo? Ficou bem feito não, mas vamos lá. Isso aqui é 3 quintos. Você está percebendo que estes 3 pedaços aqui representam mais pizza do que esses 3 pedaços. Quer dizer, os 3 pedaços são esses aqui, ó. 1, 2, 3. Ou seja, representam essa fatia aqui da pizza. E esses outros 3 pedaços ali representam uma fatia de mais da metade da pizza, ó. Então, se eu como 3 quintos de uma pizza, eu como mais do que 3 oitavos de uma pizza. 3 quintos é maior do que 3 oitavos. Então pense bem, se duas frações têm o mesmo numerador, duas frações, aqui em cima a informação, duas frações têm o mesmo denominador. O mesmo numerador. Quem é que vai ser a maior? A maior será aquela que possuir o menor denominador. Então, ó, 5 é menor do que 8.
5 é menor do que 8, então eu posso afirmar que 3 quintos é maior do que 3 oitavos. 3 quintos, que é o denominador menor, é maior do que 3 oitavos, com certeza. Então, quem tem o menor denominador é a fração maior. Portanto, aquela que possui o menor denominador é a fração maior. Tá? A resposta aqui é a letra B. Isso aqui a gente pode brincar, eu vou brincar com você agora, fazer o seguinte, ó, para a gente lembrar disso. Eu vou fazer duplicar aqui um slide. Dupliquei aqui um slide, vou tirar essa pergunta aqui, que não me importa agora, essa pergunta, tá certo? Vamos fazer essa história do denominador. Então, quando duas frações elas têm mesmo numerador e mesmo denominador, elas são iguais. Então, 3 oitavos é igual a 3 oitavos. Por quê? Porque 3 é igual a 3 e 8 é igual a 8. Tá? Então, as duas frações são, ó, frações exatamente iguais. Nenhuma é maior do que a outra. Uma é igual a outra é igual a uma. Frações iguais. Quando você tem denominadores iguais, ó, os denominadores são iguais. Aí o que acontece? Quem é a maior? Se os denominadores são iguais, se os denominadores são iguais, então o maior numerador é a maior fração. Então, maior numerador significa maior fração. Portanto, 3 é menor do que 5. Se 3 é menor do que 5, então 3 oitavos é menor do que 5 oitavos. Agora vamos para o último caso, que é o caso da nossa questão. Se você tem duas frações com numeradores iguais, então, numeradores iguais, apenas numeradores iguais, certo? Aí eu vou ter aqui 3 quintos e 3 oitavos. 3 quintos e 10 oitavos. Aí veja só, o que acontece? 3 é igual a 3, ou seja, numeradores iguais. 5 é menor do que 8. 5 é menor do que 8. Então, ó, quando você tiver um menor numerador, um menor denominador, significa uma maior fração. Ou seja, 3 quintos, ela é maior do que 3 oitavos. Perceba que o sinal de maior, ele contraria o fato do numerador. 5 é menor do que 8, mas 3 quintos, por causa disso, é maior do que 3 oitavos. Isso é para você não esquecer mais se essa pergunta cair na sua prova, tá certo? Quer tirar uma foto disso aí? Tira uma foto, olha o resumo aí, né, do tio João. Frações iguais acontecem quando? Frações iguais acontecem quando o numerador é igual a numerador e, ao mesmo tempo, denominador é igual a denominador. Pronto. Quando o numerador é igual a numerador e denominador é igual a denominador, as frações são iguais. Tá? Beleza, pronto. Então a gente já respondeu aqui a nossa questãozinha. Vamos para a próxima. A próxima questão é muito legal, que ela diz o seguinte. Essa é aquela questão que diz, ó, fração é igual a parte
dividida pelo todo. Veja como é interessante essa questão. Clara tinha R$ 175. Ela tinha isso. Ela comprou um livro que custava 1/7 de 1/5 do valor que possuía. Quantos reais sobrou? Quantos reais, né? Sobraram. Bom, então veja só. Ela comprou um livro que custava 1/7 de 1/5 do valor que possuía. Então, o valor que possuía, R$ 175, é o todo. Preste atenção, isso aqui é o todo. Isso aqui é o inteiro, ou seja, é o quanto nossa amiga Clara possuía. Vamos desenhar? Vamos desenhar. Então, Clara possuía R$ 175. Ela comprou apenas um livro. Esse livro custava 1/7 de 1/5 dos R$ 175 que ela possuía. Então, o livro custou um pedaço do dinheiro dela. Tá aqui. O livro custou um pedaço do dinheiro dela. Quanto é esse pedaço, eu ainda não sei, mas está aqui. Isso aqui foi quanto custou o livro. Isso aqui, obviamente, é o dinheiro que sobrou. Se ela pagou um livro, poxa, ela pagou um livro. Ela gastou dinheiro com o livro. Quanto falta com ela? A pergunta é essa: quantos reais sobrou? Eu quero saber quem é esse pedaço aqui. Primeiro eu preciso saber quanto foi que custou o livro. Gente, quanto foi que custou o livro? Bom, o livro custou 1/7, olha o que está escrito aqui em cima. Custou 1/7 de 1/5 de 175, que era o que ela possuía. Pronto, 1/7 de 1/5 de 175. Aí você se pergunta, é como se você perguntasse isso. Quanto vale ou quanto é 1/7 de 1/5 de 175? Essa é a pergunta. Você lembra que o de ele tem que ser trocado pelo sinal de multiplicação. Sempre que tiver de, isso é um sinal de multiplicação. Então, eu quero saber quanto é 1/7 vezes 1/5 vezes 175. Aí eu vou primeiro fazer, olha o que eu vou fazer. Eu vou primeiro fazer isso aqui, ó. 1/7 vezes 1/5 vezes 175. É isso que eu vou fazer. E eu vou resolver primeiro essa parte. Eu quero resolver primeiro essa parte aqui para ficar fácil para a gente, tá? 1/7 vezes 1/5. Quanto é 1/7 vezes 1/5? 1/7 vezes 1/5 é igual a 1 vezes 1, ou seja, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, 7 vezes 5. O que significa 1/35. Pronto. Então, meus amigos, aqui ela gastou 1/35 do dinheiro dela. Ela gastou 1/35 do dinheiro dela, ou seja, o livro custou 1/35 de 175. 1/35 de 175, certo? Mas agora eu preciso descobrir quem é 1 sobre 35 de 175. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. 1/35 vezes 175, ou seja, tá aqui. 1/35 vezes 175 é a mesma coisa que você colocar o 175 na parte de cima e deixar o 35 na parte de baixo. Por quê? Porque isso vai multiplicar. Ó, olha só para a minha setinha vermelha agora. 1 vezes 175. 1 vezes 175 dá 175. Então a fração, o valor que ela gastou com o livro é 175 dividido por 35. Vamos fazer? 175 dividido por 35. Não tem um jeito fácil de fazer isso não? Tem não. Então qual é o número que multiplicando 35
dá 175. Vamos testar o número 5, né? 5 vezes 35. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15 e 2, 17. Olha, deu exatamente 175. Então, 5 vezes 35 dá 175. Isso aqui dá 0. Portanto, a resposta é que Clara, se Clara pegou R$ 175, dividiu por 35, se ela gastou uma fatia dessa, se ela gastou 1/35 de 175, significa que ela gastou R$ 5 apenas no livro. Certo? Se isso é 1 sobre 35 do valor R$ 175. Então, o livro custou 1/35 de 175, custou R$ 5 o livro. Certo? Se o livro custou R$ 5, a pergunta não é quantos reais custou o livro. A pergunta é quantos reais sobrou. Então, ela tinha 175, o todo é 175. Ela gastou R$ 5 no livro, então 175 menos R$ 5. Clara ainda tem R$ 170 no bolso. R$ 170 é essa parte daqui. Pronto. Resolvido o problema da Clara. Tá? Facilzinho de fazer. Eu demoro para explicar porque eu quero todos os detalhes. Eu quero que você entenda todos os detalhes. Ok? Portanto, a resposta, quantos reais sobrou? Sobrou R$ 5. Oh, 5 não, perdão. R$ 5 foi o preço do livro, né? Quanto sobrou? R$ 170 no bolso da Clara, ainda para ela gastar com mais outros livros. Vamos descer aqui um pouquinho, vamos para a próxima. Essa próxima vai levar um pouco de tempo para responder a mais, então eu vou cancelar, vou interromper aqui com vocês esse nosso vídeo, tá? Vamos interromper aqui, deixa eu ver, ligar a tela cheia. Pá, tela cheia não, João um pouco maior. E a gente daqui a pouco resolve essa 9 e mais as outras que faltam, ok? Daqui a pouquinho a gente se vê com mais algumas questõezinhas de frações para o 6º ano, operações com frações, para vocês entenderem, ok? Daqui a pouco eu estou de volta.